E aí, hoje estou na presença ilustre da minha querida, amada, confederada, consagrada, minha querida noiva. Fala oi, pessoal. E aí, pessoal? Gente, isso aqui é a Nadine, a gente já está programando esse vídeo faz 500 mil anos. E só agora a gente conseguiu gravar junto. A gente vai tentar, porque cada um tem a perspectiva diferente. Se você pedir para contar a nossa história para mim, eu vou contar de um jeito, a gente vai contar de outro. A gente vai Mais tentar... detalhes, com certeza eu tenho mais detalhes que ele não tem. E a gente vai tentar mesclar um pouco das duas versões. Quer começar, meu bem? Não, pode começar. Que aí se ele tiver errado eu interrompo. É que na verdade a história começa com a Nadine, né? Não começa comigo. Porque o interesse partiu... Tá, Deixa então eu começo. Ficar na frente do sol. Aí. Tá. Na verdade tudo começou, a nossa história, né? A gente participou de um Ano em Missão, que é um projeto onde tem na nossa igreja, onde a gente retira, a gente fala um ano, mas na verdade são só 10 meses, que a gente sai do nosso serviço. Eu larguei faculdade, tinha largado serviço também. Tu já tinha largado, né? Por causa de um outro processo que ele passou também. Foi só consequência, né? É. E aí a gente foi. Mas acho que é legal contar antes disso também, da parte da comportagem. Verdade, né? cara. Existe um outro projeto que eu participei antes, a Nadine veio a participar depois. É um negócio chamado Comportagem, que é uma venda de livros com intuito missionário. Eu já falei um pouquinho dela no meu perfil e tal. Era pra Nadine ter participado dessa campanha. O período de comportagem, né, que são pega as férias ali, dezembro, janeiro e fevereiro, a gente chama de campanha. Era pra Nadine, era pra você ter participado, né, daquela campanha. Eu tinha sido chamada, começou em dezembro? Dezembro de 2020, ano da pandemia. Eu tinha me chamado, né, pra participar, o líder queria ser dele. Isso tudo lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu tinha, Nadine, tá a fim de comportar e tudo mais. E eu fiquei meio tentada a participar da comportagem, mas eu não dei muita bola. A minha mãe nunca deixou muito a gente participar dessas coisas. Então eu já botei naquilo na minha cabeça e eu tinha muitas coisas pra fazer. Eu repensei e aí eles me chamaram. E aí, só que nesse processo a gente tem uma amiga em comum, que ela fez parte da missão, porque em 2020 eu fiz parte de um Ano em Missão, só que a gente teve que ir embora, por causa que veio lá o processo da pandemia e tudo mais. E ela, só que nessa comportagem que eu não fui, ela estava. Foi quando ela conheceu o João. E eu ajudei no ano que passou, no ano de 2021, ali no processo, no final de 2020 pro início de 2021, eu ajudei o pastor Alex, que era o nosso pastor ali do Ano em Missão, né, a ver as pessoas para entrar. Eu tinha feito algumas entrevistas e passava para ele que escolhia, não era eu. E aí ficou entre um amigo da Vanessa, que eu não sabia quem era, e o meu amigo, que eu queria que entrasse. E eu e ela, a gente ficava, ele que foi o meu amigo que vai entrar. Ah, não, vai ser o meu, não, vai ser o meu. O detalhe é que eu não fazia a menor ideia disso. A Vanessa tinha me explicado sobre o projeto OIM, um One Year Mission, uma missão. Eu me interessei em participar, mas a princípio não teria vagas, né? A princípio eu só participaria nesse ano de agora, 2022. Eu estava em 2020. Não tinha mais vaga para 2021, a vaga seria para 2022, abriu essa vaga e nessa vaga tinham 2 disputando, então era assim, eu já tinha desconsiderado a possibilidade. E aí eu lembro que do nada o pastor botou, a gente já tinha um grupo, né, das pessoas que estariam ali, e acho que pertinho já da data, porque a gente faz um treinamento lá no Paraná, e pertinho já da data botou o João. E eu fiquei muito brava, porque eu queria que o meu amigo entrasse, não o João. Não, acho que foi isso. E aí eu entrei, eu não conhecia a Nadine, ela me conhecia porque ela fazia parte da organização da equipe, então a gente mandava os dados, né, os nossos dados, assinava alguns documentos, ela tinha esses dados, eu não conhecia a Nadine, tanto que eu nem achava que ela fazia parte da equipe, eu achava que ela era só uma staff, só no máximo uma secretária ali do pastor. E foi assim, inclusive lá no Paraná, a gente passa 10 dias no Paraná treinando para esse Ano em Missão. No Paraná, teve um dia que a gente foi participar de uma discussão bíblica, né, de um debate bíblico, né? Todo mundo estudava durante a semana e trazia à mesa aquilo que tinha estudado. E a Nadine tinha estudado o tema errado. E ela sentou do meu lado. Que é normal acontecer isso. E ela começou a comentar e ninguém entendeu, assim, aonde que ela estava, porque ela estudou o tema errado. E aquilo me chamou a atenção. Eu pensei, nossa, que guria diferente, né? Guria tanso, eles falam que ia falar.
Mas na verdade foi tudo meio estranho, assim, porque eu lembro que quando o pastor ele fez a chamada de vídeo antes de ir lá pra missão, eu não participei, com todos os participantes, né, todo mundo da equipe, eu não participei. Eu lembro, eu já sei como é que funciona, o pastor só quer explicar, eu tinha um compromisso na hora. E aí, porque você já tinha participado em 2020, isso, que foi cancelado. Isso. Aí eu não participei. E eu lembro que nessa questão, a gente tinha um grupo, eu tenho uns amigos, a amiga que já vinha de outra, da equipe anterior comigo, e a gente começou a zoar com os prints que tiraram da chamada de vídeo. E aí tiraram um print do João, e a gente tinha zoado o João, e enfim. Mas eu não tinha contato com ele até então, não tinha nenhum tipo de... Zero. Inclusive, acho que o primeiro contato foi nesse dia, desse debate, né? Não. Mais ou menos ainda. Contato. Porque quando a gente chegou no IAP, ele não estava com a nossa equipe ainda. O caminho até lá, ele ainda não estava. O que é IAP, amor? O IAP é o Instituto Adventista Paranaense, onde a gente faz os treinamentos, né? A faculdade, o internato adventista, lá no Paraná, no interiorzão, né? E a gente chegou lá para fazer o treinamento e o João não estava lá ainda. Então também não, a gente iniciou o programa e o João ainda não estava lá. Eu simplesmente caí de paraquedas assim daqui. Então eu caí meio isoladão, não sabia muito o que fazer, o que falar. Só que aí à tarde, não foi de manhã? Foi no meio-dia ali, né? Não lembro. Que tu chegou. Foi no meio-dia pra tarde. Foi. Tinha uma árvore, tinha 2 tipos de árvore, as 7 copinhas e as 7 copas lá no lugar. E o pastor disse, tal horário, todo mundo vamos se encontrar lá. E a gente tudo ia se comunicando no grupo do WhatsApp, onde ele já estava. E nisso, quando a gente está chegando perto dessa árvore, que a gente tinha que se encontrar, a equipe toda, tinha um menino muito diferente lá, porque ele usava camisas coloridas, calça colorida, não colorida restart, né? Mas, né... Calça apertada. Isso. E com a voz diferente, com a voz grossa, enfim, né? Nesse ela já gamou, já. E cumprimentei, ok, isso foi na sexta, né? No sábado teve essa situação da lição, que eu contei errado, mas eu realmente estava certa que eu estava certa, mas enfim, né? E logo depois, a gente teve um concurso de oratória, onde a gente nem pestanejou e o João ia participar representando a nossa equipe. E quando ele começou a falar... Não que eu me apaixonei na hora, não é isso. Assim. Ele fala isso, mas não é isso. Eu realmente... Ela nunca vai falar isso na frente das câmeras. Mas realmente ele, ele é diferente e tal, né? Mas tinha uma lacuna muito grande... Entre a gente de coisas e que a gente nem se conhecia ainda direito. E, assim... Como todo lugar, não é porque é um evento da igreja, alguma coisa assim, que não vai ter as pessoas dando em cima das pessoas, né? Ou paquerando as pessoas, ou algo assim. Se você nasceu na igreja, você é garoto, se você toca, se você canta, se você presta, você sabe como é que funcionam as coisas, né? Então, ali brotou um interesse por parte da Nadine. E óbvio, né? Você tá num lugar com muita gurizada, óbvio que você vai ter ali uma azaração. E assim... Eu e o João, mas elas são saudáveis. Isso. Eu e o João, a gente tem 6 anos de diferença, né? Então, isso era uma das coisas que, de início, pra mim, não faria sentido algum eu sentir algo pelo João, porque eu era mais velha que ele, né? Na verdade, eu era mais velha da nossa equipe, então pra mim não fazia sentido. Por mais que passou na cabeça, eu já tentei deletar ele na hora, porque não fazia sentido. Eu não me permitia, na verdade, sentir algo por alguém que não fosse pra namorar, casar, porque eu já tinha tido relacionamentos, enfim. Teve um dia que eu cheguei no quarto das meninas, e era o João e o nome de um outro menino pra lá, João pra cá, João pra lá, e já tinham feito party, já tinham feito... Aí eu... Tá, beleza, eu botei na minha cabeça, eu não sou, como é que é? Eu não sou adolescente e tá tudo ok, né? Aí veio o processo de escolha das duplas, não sei se tu quer explicar um pouquinho isso. Da minha perspectiva foi bem aleatório, porque no dia da escolha das duplas, só avançando um pouquinho, senão esse vídeo vai ter 1 hora. No dia da escolha das duplas eu tava gravando uma outra parada lá pra uma propaganda do Intel, eu não fiquei sabendo. Então não foi a Nadine que me contou, né? A minha dupla, eu sou sua dupla. O pessoal foi contando antes de eu chegar na Nadine. Então estragou toda a surpresa. Desculpa, eu sou mulher, então eu vou interromper e tudo bem. Mas na verdade a escolha das duplas foi logo pela manhã.
cedo da manhã. Mas eu já não tava. Não, tu já não tava. O pastor escolhia com os líderes da casa, que era eu, o outro menino, e mais a secretária, que era eu e minha amiga. Nós 4 ali escolhendo. E por último das escolhas da dupla, a gente faz... Tô explicando que o projeto, ele funciona em duplas missionárias em duplas mistas. Eu vou explicar. Ah, tá, desculpa. A gente ia fazer esse processo, porque a gente faz as duplas mistas, que nem ele falou, pra ir na casa das pessoas, é melhor ter um homem e uma mulher, enfim. Todo o processo que talvez a gente explique mais ou menos uma outra hora o que é um ano de missão, Experiências de né? missão também. Né? E a gente fez a dupla e sobrou 4 pessoas, 2 meninos e 2 meninas. Era eu, João, mais uma outra dupla. E a gente ficou, vamos fazer, por que a gente não faz uma dupla, 2 mulheres, 2 meninos? E realmente ficou eu e o João como dupla, né? E ok. Aí à tarde o João estava gravando e o pastor chamou todo mundo, todas as duplas, pra contar quem seriam as duplas. E fez todo mundo das suas duplas e tinha um trio se abraçar. E eu me abracei sozinha, porque minha dupla não estava ali, né? Ele estava gravando. E eu falei pra todo mundo, deixa que eu conto pra ele. Quando ele chegar, eu conto pra ele. Não, obviamente que isso não deu certo. Quando eu cheguei lá, eu já sabia. Já todo mundo gritando. Encontrei um monte de gente, foi. E aí a gente era dupla missionária. E ele começou a história Nadine e João, como dupla missionária, né? Então a Nadine, ela foi me ensinar. Como eu tinha chegado meio de paraquedas, eu estava muito aleatório. Eu sou um pouco retraído, assim, no ambiente novo. Quando eu estou no ambiente novo, eu estava num estado novo, com pessoas novas, pessoas que eu não conhecia, pessoas que não me conheciam também. Então, um choque de ideias, um choque cultural, você longe da sua casa. Então, tinha um monte de poréns, de asteriscos, que me fizeram me fechar no meu egoísmo e tudo mais. E a Nadine foi quebrando isso. Então, antes da gente assumir algo entre nós, a gente teve bons meses de uma excelente amizade, uma excelente parceria, porque ela foi muito clara. Ela chegou para mim e falou, não lembro se foi nesse dia da escolha das duplas ou foi já no ônibus indo para o lugar da missão mesmo, saindo do Paraná e indo para o Rio Grande do Sul. Falou, olha, a gente vai ser dupla, então a gente tem que se dar bem, a gente vai passar o ano inteiro junto. E ali um foi sendo confidente um do outro, a gente foi contando várias paradas, porque a gente ia passar o ano junto e essa relação, a gente não tinha, da minha parte não tinha intenção de que fosse uma relação amorosa. Da minha também não. Não, imagina. Não tinha essa intenção, mas eu me abri para que essa relação fosse o mais saudável possível, para que a missão fosse bem sucedida. Eu acho que um ponto crucial do nosso relacionamento, assim, de amizade ter dado certo, foi que nos primeiros momentos que a gente chegou na missão, a gente não podia sair muito ainda, porque ainda estava naquele momento da pandemia, em 2021, tinha que estar de máscara, era um processo todo. E eu lembro que falaram pra gente, saiam aos poucos pra ir no mercado, alguma coisa assim, né? E a gente um dia saiu à noite pra ver mercado aberto. Como eu disse, né? Como eu era mais velha, eu era líder da casa. Então, ele, por ser minha dupla, eu fazia questão que ele fosse junto muitas vezes, pra gente realmente se conhecer. Pra aprofundar esse relacionamento. E eu lembro que teve um dia que a gente saiu à noite pra procurar o mercado aberto, pra comprar coisa pra galera, enfim. A gente fazia uma listinha, comprando. E a gente parou pra comer um negócio, porque a gente tava com fome. E foi nesse dia que a gente comeu um pastel, lembra? Nesse dia específico que a gente começou a conversar mais sobre a nossa vida pessoal. Foi quando ele me contou do processo dele de relacionamento, um pouco, né? Começou a iniciar a conversa do processo de relacionamento dele do passado. E vice-versa. Eu falei um pouco menos porque eu sempre fui mais de ouvir, né? Até um certo momento. Depois eu só falo mesmo. Só falo. Mas aí foi nesse processo, assim. E a gente começou a aprofundar nossa amizade. Foi bem difícil, porque eu e o João, a gente é bem diferente no sentido de... Como é que eu vou explicar? Eu sou muito falante, eu sou mais na minha. E ele é mais na dele. E na verdade... Como a maioria dos casais. Né? Na verdade, poucas coisas a gente tem de diferença nesse sentido. Mas eu lembro até hoje que eu conto pra todo mundo, que é uma coisa... Guarda no coração. Eu guardo no coração. Que isso é uma coisa que ele mudou totalmente. E foi uma das coisas que a Nadine me ensinou. Uma das coisas que... Ele me ensinou muitas coisas também. Ele é filho único, eu tenho 3 irmãos. E é um processo diferente, né? A gente tava na missão e ele tinha comprado uma Pepsi, calor do cão. Ele foi lá e tomou sozinho. Eu lembro que eu falei, cara... Ele tava do meu lado e eu não ofereci. Ele não ofereceu. Eu falei, João, tipo assim... Era uma Fanta. Não, era uma Pepsi preta. Aquela Viu? zero. Eu lembro. Se duvidar, eu lembro até onde a gente comprou, que foi no mercado lá
Da praça? Não. Aquele perto do Seu Cirino lá. Esqueci o nome. Bomberg lá. Isso aí. Então, eu lembro de tudo. Mulher lembra, gente, se duvidar até triste. a hora. Mas, e eu lembro que depois daquele dia ali eu falei isso pra ele e as coisas começaram a mudar, mas isso era só amizade. Só que nesse processo eu comecei na verdade, eu acho que eu já sentia algo, né? Mas eu não me permitia sentir mais ou pedia pra Deus tirar o sentimento. Porque, que nem eu disse, tinham muitas coisas que pareciam ser empecilhos pra gente, né? A idade, algumas... Morar em lugares diferentes. Morar em lugares diferentes, pessoas que não faziam questão que a gente estivesse junto. Os próprios... E aqui estamos. As próprias coisas do passado. Talvez a gente vai falar nisso outra hora. Eu, como mulher, posso falar também. A coisa que aquela nossa sociedade me impõe, de padrões e tudo mais, na minha cabeça era problema. E talvez na cabeça dele até certo ponto também, mas as coisas foram mudando. Mas nós começamos a ser muito amigos. Até que um dia, eu, Nadine, eu sabia que eu já gostava dele. Eu sabia que eu sentia algo, o pessoal brincava, o pessoal falava. Mas eu lembro muito nítido na minha cabeça de eu me ajoelhar. E eu achava besteira orar pra Deus e pedir por essas coisas. Eu achava que Deus não precisava responder isso, que era... Ai, coisa boba, Deus vai falar disso. Só que a vida inteira a gente ouviu, eu ouvi na igreja que tu tem que pedir as coisas mais bobas, mais bestas pra Deus, porque Ele vai responder, porque pra Ele não é. Ele é pai, né? Ele não é, pra Ele não é. E eu lembro da minha oração de falar pra Deus, Deus, eu não vou te falar o nome, eu não vou te falar nada, mas eu peço que o que for pra ser, seja da tua vontade e que o Senhor me dê um sinal. Porque eu vi as meninas do quarto falar que faziam uma lista, porque tinha uma cantora famosa da igreja adventista que tinha feito uma lista com todos os detalhes que ela queria. Eu falei assim, Deus, eu só quero uma coisa, que eu não dê o primeiro passo, que a pessoa dê o primeiro passo, que a pessoa faça isso de primeira, porque eu já fiz isso muitas vezes. E por mais que foi em época de adolescência, eu tinha tido os meus relacionamentos, eu não queria passar por isso de novo, não queria. Na minha cabeça eu ia ser... solteiro o resto da vida e enfim. E eu lembro que eu orei pra Deus, chorei com Deus e larguei nas mãos de Deus. E eu comecei a fazer essa oração recorrente. Deus, não faça a minha vontade, faça a sua, mas o que não for pra ser, tira do meu coração, porque eu não quero sofrer. Parecia a oração de adolescente? Parecia, mas quando é pra Deus, eu acho que ele tava muito mais feliz que eu estava pedindo pra ele do que fazendo com as minhas próprias ações sozinha, né? A gente até vai falar disso. Pretendo gravar vários vídeos com a Nadine, principalmente falando sobre relacionamentos, aspectos, o que a gente pratica, né? O que a gente acha importante. E para passar para você que é solteiro, você que tá namorando, enfim. Então, uma coisa que eu considero essencial, cara, pra gente ter dado certo foi exatamente esse tempo de muita amizade primeiro, antes de surgir o sentimento. Aí no meio do ano, a gente veio pra Guaíba. A gente estava em São Gabriel, Rio Grande do Sul, a gente veio para Guaíba, que é perto aqui de Porto Alegre, bem pertinho. E ali eu ia ministrar na igreja, ela ia participar de um treinamento e tal. A gente veio junto e a galera daqui começou a zoar. Esse aqui é o namorado da Nadine, esse aqui é o namorado da Nadine. E aí fez um clique na minha cabeça. Por que não? A gente se dá bem, a gente tem uma coisa que eu considero muito importante, ter uma mesma visão de mundo, uma mesma consciência de chamado, de propósito, a gente tinha isso. Enfim, ali o sentimento da minha parte começou a surgir naquele final de semana. Como a gente não podia assumir namoro dentro da missão, por estar em um ambiente missionário, que é separado, né, pra gente não perder o foco, a gente decidiu já no final da missão, se conhecendo ainda mais para assumir namoro no final da missão. E foi exatamente o que aconteceu. É claro que falando assim, parece simples, mas aconteceram muitas coisas esse ano. Naquele ano, né? Coisas que eram para que a gente não ficasse junto, mas nos fortaleceu ainda mais. Então essas várias dificuldades foram nos fortalecendo, a gente foi se emergindo numa mesma consciência de propósito, chamado que Deus tinha pra gente, numa mesma fome pelo Senhor, mesma paixão pela presença de Deus.
e paixão um pelo outro, né? Conhecendo os detalhes de cada um, como a gente convivia diariamente, então a gente se conheceu bastante, os defeitos, as fraquezas, as vulnerabilidades, não só o lado bom, né? Ela não conheceu só o João pregador, ela não conhecia só a Nadine, que é alegre, que é um grude, assim, que sabe articular bem com pessoas e tal. Eu conheci a Nadine real, ela conheceu o João real, as dificuldades do João. A gente sempre procura ser muito transparente um com o outro. E eu acho importante, que nem eu falei, né? Eu pedi pra Deus que eu queria que alguém chegasse pra mim e falasse, né? E eu lembro que quando esse período, porque ele veio pra Guaíba e quando ele ficou aquele final de semana assim, ele ficou pra fazer um projeto que talvez ele vai falar, já que não falou nos vídeos, né? Acho que ainda não. E já? Ah, contei por cima. Contou por cima, mas não real assim, né? E ele ficou e eu fui. E ele era minha dupla missionária, entendeu? E aquele final de semana tinha sido diferente com a gente, né? Então... Pintou um clima. Mas a gente, igual eu só, e era uma semana do meu aniversário, então foi tudo meio estranho, assim. E eu lembro que quando ele voltou, ele ainda falou uma besteira lá, que a mulher sabe que dá vontade de fazer assim. Mas ok, né? E naquele dia eu falei de novo, ó Deus, tua vontade, não a minha, enfim. E eu lembro que no domingo, depois que ele voltou, ele falou, ó Nadinha, eu estou sentindo algo por ti, eu estou gostando de ti. Como toda ótima pessoa que confia 100% em Deus, no que, na verdade, na própria pessoa, né? Mas a gente desconfia do poder de Deus para muitas coisas. Então, eu voltei lá e falei assim, Deus, eu preciso de outra confirmação. Porque aquela primeira não foi o suficiente. Deus foi lá e me deu novamente confirmação. Mas como eu não tava suficiente ainda, eu tava com medo da situação, né? Eu falei, ai Deus, de novo, por favor. E Deus confirmou. E na verdade a gente tem passado por vários processos, várias coisas. A gente esteve distante agora, início do ano, novamente por 5 meses. Quase 6 meses. Quase 6 meses. E Nadine, sempre fui muito insegura. E o João, ele... Pra quem se via todo dia, seja na missão, seja no trabalho, e separa, assim. Foi muito tenso, assim. E o João me ensinou e me ajuda que eu não preciso ser insegura. Ao contrário de outros relacionamentos, acho que tanto meu quanto dele, a insegurança, ela é da nossa cabeça muitas vezes, sabe? Porque ele não me dá motivo nenhum pra mim ser insegura e eu acho que eu também não dou motivo pra ele. E Deus mostrou, não era pra ser. Nesse processo da missão, a gente passou por muitas coisas também, como eu disse, pessoas, coisas que iam falar, situações, né? Aquela coisa da idade, pra mim, até um certo momento, sempre pegou muito forte. Mas quando a gente saiu e ele me pediu em namoro, né? Foi aquela coisa mesmo, né? São parentes, no dia do pedido de namoro, que é o dia 17 de novembro, o dia 17, tem um significado muito importante na Bíblia, acho que eu já até falei sobre isso, então eu decidi que seria o dia do nosso, dia que a gente comemoraria a nossa união. Eu não tinha um pila no meu bolso, não tinha um tostão, pedi dinheiro emprestado para os meus pais para levar ela numa hamburgueria. Como o dinheiro estava curto, ao invés de pedir o refrigerante da hamburgueria, eu comprei refrigerante antes do mercado. Era mais barato. Então eu cheguei na hamburgueria com a sacola de mercado, o refrigerante dentro, pedi para eles colocarem a música que ela gosta, fiz o pedido, a gente foi para casa, eu tinha feito um mousse para ela. E o detalhe é que durante aquele dia eu tinha tratado ela mal, de propósito, porque ela é muito esperta. Para ela não desconfiar de nada, porque vários dos casaizinhos que já tinham se formado na nossa equipe, todos já tinham feito o pedido. Eu ainda não, porque eu queria esperar até o dia 17. Para que ela não desconfiasse de nada, eu tratei ela da forma mais fria possível. Só que se a gente olha para trás, foi um dia muito especial. Foi um dia que a gente foi junto para uma igrejinha, que eu lembro até hoje, uma igrejinha de interior. A gente cantou junto, eu preguei naquele dia. O pastor apoiou muito, cara, nesse dia, assim. Gente, eu fiquei com muita raiva. Porque, por mais que a gente não podia ter aquela coisa afetiva dentro da missão, o pastor já tinha liberado os pedidos de namoro, a gente já tava no final. E eu disse, meu Deus, o que tá esperando? Pra mim ia ser dia 13, porque na minha cabeça o dia 13 que era o dia, né, importante. Ele já tinha me falado do dia 17, a gente já tinha comentado por cima, mas os casais já tinham pedido, eu já tava ficando agoniada. E nesse dia ele acordou, bom dia. Eu lembro que eu perguntei pra ele, tu quer alguma coisa de café da manhã? Ele, não.
Era tudo assim, eu chegava perto dele e ele, não, agora não posso, sabe? Ai, que raiva. O pastor não ia me convidar pra ir nessa igreja. Ele me convidou, acho que foi porque vocês programaram. E eu lembro até hoje que a Bianca... Acho que no começo ele não sabia, foi ver depois. A Bianca, uma das meninas do IN, ela já sabia, obviamente. Já revelamos a identidade dela. Desculpa aí, Bianca. Ela chegou pra mim e falou assim, calma, Nadine. Ela me viu chateada, triste. Todo mundo sabia, menos a Nadine. Eu tava triste, e, enfim, e eu sou assim. Quando eu tô triste, eu vou demonstrar que eu tô triste e ponto final. E eu tava triste lá, irritada, mas era uma mistura de tristeza com irritação. E eu cheguei ela chegou pra mim assim, calma, Nadine. Vai acontecer muitas coisas boas pra ti hoje. E eu fiquei meio assim, mas igual não dei importância. A Camilinha também foi essencial nesse dia, né? E aí foi quando ele falou assim, me encontra em tal lugar. Aí eu fui. Eu cheguei lá na hamburgueria, estava tocando Morada. O que uma hamburgueria que tocava funk, que tocava pagode, começou a tocar uma música de crente? Aí foi quando ele fez o pedido. Tem um vídeo no meu Instagram, tinha no antigo dele, né? Mas é um vídeo que eu olho às vezes, eu fico relembrando como foi especial, como foi bom. E foi do jeito que tinha que ser, sem muito dinheiro, sem muitas coisas assim. Mas estamos aí já, vai fechar 2 anos junto. E agora no processo para um casamento, né? Agora a gente está se preparando para casar. E é isso, eu vejo, só a título, mal comparando, né? Quando você frequenta a academia, o seu músculo ele passa por várias lesões. Então ele é esticado. O nosso relacionamento é praticamente a mesma coisa. Ele foi esticado ao ponto máximo e não rompeu. Então esses vários processos ajudaram o nosso relacionamento a criar casca, a ser rígido, né? E sempre buscando direcionamento e a vontade de Deus. E ele está sendo muito misericordioso conosco. E é isso, né, meu bem? A gente resumiu muito, porque muitas coisas aconteceram. Mas a gente vai, como a gente falou, a gente vai fazer um vídeo ainda falando sobre relacionamento. E que eu não vejo problema nenhum, às vezes, de falar coisas passadas para poder provar que todo mundo, que se você confiar em Deus, se você acreditar que Deus, ele, independente se você é religioso, se você vai numa igreja, se você frequenta um lugar, enfim, onde você quer que vá, se você acredita que Deus pode fazer as coisas, ele pode, independente da sua idade também, porque naquele momento eu tava com 28 anos, entendeu? Hoje eu tenho 30, e a gente tem que nele vai fazer 24, a gente tem 6 anos de diferença. E Nadine, por que tu frisa tanto isso? Porque foi uma das coisas que parece que era mais difícil de acontecer, sabe? As coisas que as pessoas, mas vocês têm 6 anos de diferença, né? A mulher é mais amadurecida que o homem, e blá, aquela coisa toda. Mas eu pedi pra Deus. Eu não falava o nome do João até certo momento pra Deus. Mas eu lembro que ele fala que eu não assumo, né? Mas que eu lembro que quando eu vi ele lá no IAP, na faculdade, eu vi algo diferente nele, né? E acho que todas as cicatrizes que ambos tinham, conforme foi passando o tempo, as coisas foi... Deus usou um pra curar o outro. E usou o outro pra curar um. E não só em questões de relacionamento, né? De relacionamento amoroso, mas... Caráter. E relacionamento geral, relacionamento familiar, com as pessoas. Um foi ajudando o outro conforme podia. Então, a gente passou por muitas coisas. Ano passado foi um ano bem difícil para nós dois, né? Então, e a gente tá junto. E eu acho que é isso. Outra a gente fala nas outras coisas, a gente fala no próximo. Eu acho que a nossa história é isso. É que a gente já começa a falar sobre relacionamento no geral. Mas isso vai ficar para um próximo vídeo. Espero que você tenha gostado. Lembra que a minha música já está disponível no Spotify, YouTube, o link está aqui embaixo também. Se você quer ter uma revelação mais profunda acerca de adoração, baixe o meu livro, que está aqui embaixo. Você apoia esse ministério e você também entende o que Deus espera nesse lugar de encontro. E a gente se vê no próximo vídeo.